E aí pessoal, tudo bem? Gostaria de lembrar a todos que este canal apenas agrega fanfics de teorias feitas pela net, não são de minha autoria. E os links originais para as teorias sempre estarão na descrição. Feito por Flames Fullmetal. Segundas chances. Capítulo 12. Treinamento e reuniões. O dia seguinte na casa do construtor da ponte foi tranquilo, pois a tensão entre os dois Jonin podia ser sentida. Kurenai ainda não estava satisfeita com a bronca que recebeu na frente do Genin ou com a maneira como Kakashi a acusou de tentar matar seu time. Kakashi, por outro lado, estava tentando controlar seu temperamento e não atacar a mulher novamente e desta vez na frente de muitos civis. Realmente não era hora para eles lutarem e a última coisa que precisavam era que mais animosidade fosse vista entre eles e fosse usada pelo inimigo mais tarde. Enquanto o Genin descia as escadas, eles olharam entre os dois Jonin e gemeram. Sentando-se e agradecendo ao Tsunami pela refeição, Naruto esperou alguns minutos antes de falar. Ei, Kakashi-sensei. O que vamos fazer agora? Não temos ideia de onde Zabuza está ou em que condições ele se encontra. Além disso, ainda temos que lidar com Gato tudo o mais que ele tem reservado. Além disso, há a questão de não incomodando ainda mais o Tsunami, pois não é fácil acompanhar um shinobi em crescimento, muito menos 4 e 2 totalmente crescidos. A última coisa que quero fazer é deixá-lo sem depois que a missão terminar por causa de nossa presença. Sua pergunta pegou o Jonin desprevenido e o tirou de sua disputa flagrante com a amante do Genjutsu. Até mesmo Tsunami ficou surpreso com a pergunta e com a consideração que a loira colocou sobre sua família. Bem, pretendo fazer um pequeno treinamento com todos vocês para que estejam melhor preparados para o que está por vir. Poderíamos explorar a área e tentar encontrar a localização do gato. A partir daí poderemos dizer se Zabuza está ou não com ele por perto ou não. Se Zabuza não estiver perto de Gato e parecer haver pouca resistência em relação a outros shinobi presentes, então poderíamos atacar a base de Gato e desligá-lo rapidamente. Se houver outros shinobi na base ou Zabuza está por perto, então teremos que voltar e debater um pouco mais. Ele respondeu. Tazuna e Tsunami olhavam para o grupo como se fossem loucos. Invadindo a base de Gato com ou sem shinobi houve suicídio com a quantidade de guardas e pessoas que ele tinha trabalhando para ele. Eu quero invadir a casa de Gato de qualquer maneira. Acho que ele é conhecido como um colecionador de coisas raras que ele pode ser capaz de atrair as pessoas a trabalharem com ele. Como pergaminhos de jutsu, armas famosas, coisas assim. Saber se ele tem alguma coisa que pertença à minha família. Naruto respondeu, despertando a curiosidade de Kurenai. Kakashi parecia estar pensando profundamente quando Inari se levantou abruptamente, pegando os ocupantes da sala desprevenidos. Por quê? Você simplesmente morrerá de qualquer maneira. É inútil. Ele perdeu a cabeça. Naruto balançou a cabeça em tristeza. Tenho certeza que você se sentiu assim quando estava aprendendo a andar, falar ou ler. É muito difícil e inútil. Nunca vai funcionar, porém você nunca desistiu dessas coisas, mas desistiria de viver livremente sem medo de sair de casa. Por quê? Essas outras coisas são triviais quando comparadas ao valor da vida humana. Naruto respondeu, fazendo o garoto olhar furioso antes de sair correndo. Tsunami gemeu e olhou para o ninja. Desculpe por ele está assim há algum tempo e só está piorando. Não há necessidade de se desculpar, ele está de luto e deprimido. Do jeito que as coisas estão agora, posso ver por que também. No entanto, ele está se esquecendo das coisas que tem e que muitas outras pessoas no mundo não têm. Ele tem comida, até mesmo se às vezes é escasso. Ele tem um teto sobre sua cabeça. Uma cama quente para dormir e uma família amorosa ao seu redor. Ele está apenas ignorando as coisas importantes porque não consegue ver além da dor de quem perdeu. Naruto disse fazendo seus olhos se arregalarem. Sasuke concordou com a cabeça e olhou pela janela. É verdade. Ele tem coisas pelas quais muitas pessoas matariam. Literalmente e metaforicamente. Pessoas já mataram por causa de camas, casas e comida antes.
Pessoas mataram famílias por coisas sobre as quais não tinham controle mataram por não há razão, apenas para espalhar o sofrimento. Ele é uma pessoa de muita sorte. No entanto, ele está deixando essa dor consumi-lo e quando isso acontecer você pode se perder e se tornar alguém que você odiará mais tarde, quando tudo estiver dito e feito. A dor que uma pessoa sente que pode levá-la a fazer coisas que de outra forma não teria sido capaz de fazer ou pensaria que poderia fazer, como assassinato ou atacar e machucar entes queridos com raiva. Ele disse com tristeza, lembrando-se de como o velho nem tentou confortar o menino, apesar de saber melhor do que ninguém o quanto doía ver seu pai morrer. Ele nunca se perdoou por isso depois que Naruto colocou algum sentido nele. Tsunami olhou para os meninos diante dela e ela pôde ver que seus olhos continham uma sabedoria muito além de sua idade. Ela não conseguia nem imaginar o que havia acontecido com eles para torná-los tão perspicazes sobre o assunto. Sim, bem, ele vai mudar de ideia. Ele só precisa de tempo e um lembrete de que nem toda a esperança está perdida. Kakashi brincou. Naruto assentiu sabiamente e então ganhou uma expressão muito séria. Kakashi-sensei, eu sei que este é um grande pedido, mas quando nos encontrarmos com Zabuza, eu quero ser o único a lidar com ele com qualquer pessoa que ele tenha com ele. Bem, eu e Sasuke. Ele disse. Tazuna sentiu-se engasgar com o arroz e Kurenai mal conseguiu colocar o chá de volta na xícara. Por que Naruto? Você sabe que não está pronto para enfrentar um dos 7. Kakashi exigiu. Ele deve à minha família. Ele fez um juramento de lealdade quando aceitou o Kubikiribosho. Pretendo fazê-lo honrar esse juramento. Se ele não o fizer e eu não puder lidar com ele, deixarei você intervir e terminar, mas eu acho que posso acabar com a luta entre os dois grupos de shinobi sem derramamento de sangue. Eu quero Sasuke comigo porque senti alguém assistindo a batalha lá atrás, então acho que ele tem um cúmplice. Nesse caso, posso precisar de Sasuke para mantê-los nas minhas costas enquanto discuto a lealdade de Zabuza com ele. Naruto respondeu. Você é apenas um genin. Kakashi, certamente você não pode estar considerando uma proposta tão perigosa. Ele seria morto. Kurenai gritou tendo finalmente recuperado o juízo novamente e encontrado sua voz. O Sandaime era apenas um Chunin quando se tornou Hokage. Certamente ele também não estava pronto para lidar com as funções que acompanhavam a posição, mas aqui ele ainda está vivo 60 anos depois. Naruto disparou de volta para o Jonin. Kurenai e o loiro continuaram a se encarar antes de Sasuke interromper. Seja esse o caso Kurenai ou não, você já deve perceber que seu julgamento é severamente prejudicado por vários fatores que contribuem e, como tal, você não tem voz nesta decisão, especialmente porque você não é meu nem Jonin de Naruto. Além disso, não cabe a você decidir se a classificação denota ou não habilidade. Acho que é melhor você aprender a pensar antes de falar. Ele rosnou pegando todos desprevenidos. Sasuke nunca tinha sido tão venenoso antes e nunca tão desrespeitoso com o superior antes. Naruto, por outro lado, gemeu mentalmente ao perceber que a lealdade de Sasuke estava fazendo efeito e se ele não se acalmasse logo, ele escorregaria e os chamaria de Hokage-sama por acidente. Sasuke. Chega. Naruto latiu. Essas duas palavras foram mais que suficientes para acalmar o Uchiha enquanto ele se recostava se desculpando, mas ainda olhando para a mulher à sua frente. A interação entre os dois deixou Kurenai sem palavras e Kakashi começou a se perguntar ainda mais sobre o vínculo entre os dois. Sasuke está certo, Kurenai, essa é minha decisão. Posso ver por que você estaria preocupado, mas visto que você esqueceu o que nós três realizamos antes, tenho que acreditar que você tem uma memória muito curta. Naruto, independentemente de rank, é um shinobi muito poderoso. No ritmo que ele está crescendo, duvido que ele não seja mais forte do que eu em alguns meses. Além disso, Sasuke estava crescendo na mesma taxa e o progresso de Hinata também tem sido surpreendente. Que os três trabalhando juntos podem realmente ser capazes de derrotar Zabuza em combate. Ainda tenho minhas dúvidas quanto à sua segurança dessa maneira, mas permitirei que você enfrente Zabuza em várias condições. 1.
Você só luta contra Zabuza quando eu estiver presente. Ele começou e Naruto assentiu. Ele teve que admitir que conseguir que Kakashi concordasse com o pedido foi mais fácil do que o esperado. 2. Você deve recuar se ficar gravemente ferido. Eu sei que um ferimento grave é brincadeira de criança para você, considerando sua linhagem única, no entanto, não vou correr nenhum risco. Duvido que até você possa sobreviver sem sua cabeça. 3. Eu tenho permissão para interferir se parecer que você está perdendo a batalha e não será capaz ou não estará disposto a tomar a decisão de recuar. 4. Se você ou Sasuke estiverem incapacitados de alguma forma, eu assumo a luta. Entendido. Naruto assentiu e Sasuke relaxou um pouco. Eles tinham alguma garantia de que Zabuza e Ako tinham maiores chances de sobrevivência. Especialmente se foram eles que lutaram contra eles. Eles estavam preocupados que o Kopnin não concordasse com a proposta, mas agora que ele concordou, eles sentiram um pouco de alívio. Terminando a comida, eles esperaram o Jonin se levantar e então o seguiram para fora do quarto Kurenai, recebendo ordens para ficar com Tazuna. Em outro lugar. Então, como eles estão? Ruim. Precisarei de mais suprimentos em breve para fazer mais pomada. Nesse ritmo, as feridas podem nunca cicatrizar completamente. É mais do que provável que haja alguns pequenos sustos. Isso nem foi um golpe direto. Esses 3 são perigosos. Aquela loira especialmente. Zabuza lamentou. Ele nunca esperou que alguém tivesse uma combinação de jutsu tão forte quanto eles. O ninja copiador que ele sabia que seria um problema, mas as crianças foram uma surpresa. Ele também se sentiu um tanto insultado. Kakashi nem usou seu Sharingan nenhuma vez durante a luta. Isso significava que ele não o via como uma ameaça suficiente para usá-lo. Ele tinha ouvido falar que o homem havia ficado mais fraco ao longo dos anos devido à dor, mas na verdade ele parecia muito mais forte do que costumava ser. Estremecendo ao se ajustar na cama, ele suspirou ao saber que levaria pelo menos uma semana antes que pudesse pensar em levantar o Kubikiribosho novamente. Eles que se danem. De volta com Kakashi. Tudo bem, Shino, até onde você chegou em seus exercícios de controle de chakra? Kakashi perguntou assim que eles estavam longe o suficiente da casa. Eu dominei a escalada em árvores e atualmente estou trabalhando na caminhada aquática. No entanto, parece que estou tendo alguns problemas com isso. O Aburame admitiu. Ele estava quase envergonhado de quão atrasado parecia estar em comparação com seus colegas de classe. Assentindo, Kakashi olhou para Hinata. Tente ajudar Shino a dominar a caminhada na água para que possamos trabalhar na próxima fase. Também quero que você e Sasuke comecem a trabalhar na tentativa de combinar seus elementos. Quão longe você chegar me permitirá saber se você tem chakra yang suficiente para se manifestar em um elemento mais complexo. Especialmente você, Naruto. Kakashi instruiu e os 4 começaram a trabalhar em suas tarefas individuais. Com a ajuda de Hinata, Shino rapidamente descobriu o que ele estava fazendo de errado e dominou a caminhada na água com a aprovação de Kakashi em 1 hora. Imediatamente depois Kakashi testou o tipo de chakra de Shino. Nem mesmo Kakashi estava preparado para os resultados dada a natureza frágil dos insetos que cai de Shino. Bem, isso é interessante. Você tem chakra do fogo e da terra. Se o seu yang for alto o suficiente, você poderá usar a liberação de lava. Kakashi brincou. Sasuke sorriu para o usuário do bag. Bem-vindo ao clube. Este time tem praticamente todos os mesmos tipos de chakra. Vamos ajudá-lo a treinar, ok? Kakashi assistiu divertido enquanto os 4 rapidamente se ocupavam trabalhando em suas naturezas de chakra e praticamente ignorando sua presença. Bem, ele não se importou, isso significava que ele poderia ler um pouco. Quase uma semana se passou sem notícias do espadachim e sem sorte na busca por gato até que Naruto teve um clone da sombra seguindo os capangas de gato de volta à sua base. Assim que fez um rápido inventário do número de pessoas presentes e da atual falta de um shinobi presente, ele dissipou e enviou a informação de volta ao original. Encontrei ele. Naruto disse durante o almoço.
O shinobi se virou para olhar para ele e sorriu ao ver o olhar de descrença de Kurenai. Ele está em uma mansão ao norte daqui. É muito bem protegida contra bandidos e civis. A maior parte do que ele é quantidade em vez de qualidade. No momento em que meu clone foi dissipado, não havia nenhum shinobi presente no local. Zabuza não está em lugar nenhum. Nas proximidades. Além disso, meu clone notou as posições de vários cofres, alguns mais protegidos do que outros. Uma sala cheia de bandanas de muitas nações diferentes e vários livros contábeis em seu escritório. Parece que Gato tem vários negócios legítimos, bem como os ilegais. Eu acho que qualquer artefato shinobi que ele tem está em um dos cofres. Acredito que devemos ir para a mansão antes de enfrentar Zabuza, pois as bandanas podem pertencer a outros shinobi que ele contratou no passado e depois matou para evitar pagar os troféus, talvez. Naruto os informou. Sasuke assentiu. Ele conhecia bem o lugar. Ele também conhecia o layout geral. De quantas pessoas estamos falando e de não combatentes? Kakashi exigiu. Alguns não combatentes, mas eles estão detidos no porão. Na maior parte, parece que eles estão sendo mantidos como reféns. Talvez mais vítimas para sua rede de tráfico humano. Quanto aos inimigos, há pelo menos uma centena de bandidos. E aproximadamente 20 Ronin. Como eu disse antes, nenhum shinobi perceptível. Naruto respondeu. Kakashi ficou sentado em silêncio por alguns minutos e depois olhou para Shino. Você já matou sua primeira morte? A maneira calma com que ele perguntou fez Tazuna estremecer ao lembrar que os shinobi eram assassinos e assassinos. Não. Foi a resposta curta. Kakashi notou ao longo do tempo que o garoto estava treinando com ele e que Kurenai estava fazendo um péssimo trabalho e Shino nunca tinha notado o quão pouco ele estava melhorando até esta missão. Entendo. Vamos invadir a mansão esta noite. Shino, quero que você fique com Hinata quando entrarmos. Naruto, quero que você comece a montar armadilhas com seus clones antes de sairmos. Assim que seus clones terminarem, eu quero Sasuke para criar uma distração para que as armadilhas eliminem o maior número possível antes de atacarmos. Seus clones devem ir até os cativos e mantê-los fora de perigo. Depois disso, entramos e matamos todos os bandidos. Podemos não arriscar que eles consigam um refém. Mas mantenha Gato vivo. Kakashi se preparou para o Genin que acenou com a cabeça em compreensão. Shino não tinha certeza de como se sentia sobre a parte de matar todos, mas ao mesmo tempo sabia que se não o fizessem, os bandidos provavelmente descontariam suas frustrações nos aldeões. Kurenai, você deve ficar aqui e proteger Tazuna. Naruto e eu deixaremos alguns clones das sombras para ajudar. Duvido que Zabuza venha esta noite, mas não podemos ter certeza. Ele pediu. A amante do Genjutsu apenas assentiu. Ela não estava falando muito desde que Sasuke explodiu com ela. Terminando as refeições, os Genin verificaram seus suprimentos em vez de treinar e um silêncio estranho caiu sobre a casa. Depois de algumas horas, Naruto assentiu e mandou os clones embora. Era apenas uma questão de tempo até que o ataque começasse. A noite estava tranquila, se não um pouco mais escura do que os bandidos gostariam. Raramente havia alguém ousado o suficiente para atacar Gato, portanto, o serviço de guarda muitas vezes se tornava chato. Quando ele estava prestes a cochilar, uma forte explosão soou do outro lado da mansão e alarmes de alerta começaram a soar no ar. O fato de alguém ter sido descarado o suficiente para atacar era um conceito estranho para os guardas quando todos começaram a se mover em direção à explosão. Se ao menos eles tivessem a luz da lua disponível, poderiam ter conseguido notar o fio shinobi no chão. Eles podem não ter tropeçado nas armadilhas. Enquanto corria para a fonte da explosão, Yuzuki amaldiçoou o momento. Ele estava prestes a ir ao banheiro e realmente não queria lidar com nenhum intruso no momento. Ele só teve um segundo para registrar o fato de que seu pé havia ficado preso em algo antes que ele não soubesse mais nada, como uma chuva de kunai e shuriken incrustada em sua pele. Os homens que corriam atrás dele congelaram com a visão.
Isso provou ser sua ruína. Quando as etiquetas explosivas nas alças começaram a detonar uma por uma, as explosões ecoando pelos corredores. No outro corredor, nenhum som podia ser ouvido, exceto os ecos das outras armadilhas. Poderia estar deserto se não fosse pelos cadáveres espalhados pelos corredores, uma miríade de Senbon espalhados pelo chão e pelas paredes. Muitos deles ostentando uma cor ligeiramente verde. Não houve sangue, nem explosões, apenas a quietude que acompanha uma morte silenciosa. A morte que acompanha um veneno letal. Por todo o complexo, uma grande quantidade de armadilhas foi acionada uma após a outra, enquanto muitos dos ajudantes contratados tentavam freneticamente responder ao primeiro ataque. Depois de várias outras explosões, os bandidos estavam pisoteando uns aos outros em uma tentativa desesperada de escapar vivos da mansão. O que eles encontraram nas saídas foi apenas mais mortes. O que eles conheciam como um esconderijo seguro tornou-se subitamente uma prisão onde a morte visitava todas as celas. Quando a primeira onda de bandidos em pânico fez uma pausa para a saída, Shino rapidamente despachou uma onda de insetos para lidar com eles enquanto desenhava uma kunai e rapidamente disparava na esperança de poder se manter unido enquanto terminava uma vida após a outra. Nas árvores acima dele, Hinata estava fornecendo um apoio ainda mais distante com suas flechas voando certeiras. Foi estranho a rapidez com que as armadilhas foram acionadas e quão precisas foram as previsões de Naruto ao estimar quanto tempo levaria para o pandemônio tomar conta. Eles não estavam mais pensando racionalmente. Eles só queriam sobreviver. Infelizmente, eles escolheram a linha de trabalho errada, pois foram eliminados rapidamente. O ataque terminou tão rápido quanto começou, quando não surgiram mais inimigos do prédio e tudo ficou estranhamente silencioso mais uma vez. Esta é a Raposa das Sombras. Todas as armadilhas foram acionadas. Os únicos sobreviventes estão escondidos no escritório de gato, no terceiro andar. Restam 4 bandidos e 3 homens. Os civis foram transferidos para um local seguro. A voz de Naruto soou no fone de ouvido que Aburame estava usando. Tudo bem, equipe, entre. Tenha cuidado, embora eu não queira acionar nenhuma de suas defesas afirmativo. Veio a resposta em coro. Quando os grupos começaram a percorrer o edifício, nenhuma palavra foi dita. Nenhuma palavra precisava ser dita. Com Sasuke e Naruto estavam indo em direção ao escritório de gato pelo extremo sul do prédio quando isso aconteceu. Uma enorme explosão sob seus pés. Quando o chão começou a desabar sob eles, Sasuke agarrou a mão de Naruto e o jogou de volta no chão do estábulo e rapidamente ativou seus Sharingas na esperança de usar o Susanoo para diminuir o impacto. Eles haviam sido separados e Sasuke não gostava da situação deles. Ele teve que encontrar uma maneira de se reagrupar com seu Hokage. De pé, ele estreitou os olhos. Primeiras coisas primeiro. Tenho que lidar com ele primeiro. Ele pensou consigo mesmo enquanto olhava para o homem à sua frente. Como o Dobby sentiu falta dele, ele não tinha ideia, mas apesar da aparência de um civil normal, os instintos de Sasuke estavam gritando Shinobi. Bem, eu certamente não esperava encontrar o sobrevivente Uchiha. Você também parecia ter um Sharingan bastante avançado. Um grande prodígio, não é? O homem provocou. Sasuke apenas estreitou os olhos e rezou para que o Rokudaime ficasse bem sem ele. À medida que a poeira baixava, Naruto amaldiçoou ao perceber que o teto havia desabado após a explosão e que o buraco havia sido coberto. Ele não esperava que Sasuke o tirasse do perigo daquele jeito. Sua promessa de cuidar dele estava aparecendo. Ele cumpriu sua promessa, Minato. Ele pensou em seu filho ainda não nascido. Mesmo sabendo que estava aqui para melhorar as coisas para seus filhos, ele ainda se sentia mal por deixá-los para trás do jeito que fez. No entanto, eles não apenas não teriam sobrevivido ao Jutsu, como também não tinham forma no passado, o que significa que teriam deixado de existir. Balançando a cabeça, ele olhou para o homem saindo da parede e estreitou os olhos. Não havia como confundir o homem diante dele. Eu comprei um Minion Daime, que estranho. O homem provocou.
Os olhos de Naruto se estreitaram e ele sentiu a raiva crescendo em seu peito. Como tem sido a vida desde que você traiu o Uzu? Ele perguntou ao estranho. O sorriso desapareceu e um olhar furioso substituiu. Quem é você e como você sabe